Fala, queridos irmãos, a paz do Senhor, graça e paz, shalom, shalom. Bom, essa semana Deus ministrou no meu coração algo muito interessante, muito importante. Talvez uma chave para que a gente possa mudar coisas na nossa vida. Mas antes de começar a orar, antes de começar a entregar a mensagem de Deus, eu peço que tu ore comigo. Senhor, Deus majestoso, Deus poderoso, Paizinho amado, que nessa noite, Senhor, eu seja apenas teu instrumento e boca do teu Espírito Santo. Pai, que tu ministre em meu coração, Senhor, para que eu possa entregar a verdadeira mensagem sobre a vida de cada um aqui que tem assistido esses vídeos, Senhor. Que tu, ó Deus, mostre para eles uma saída, Pai. Que tu, ó Deus, mostre para eles que tu edifica os lares, a casa, tu faz revoluções, Deus. Pois tu é extraordinário, Senhor. Que nessa noite possamos ser renovados e cheios da tua unção. Em nome de Jesus. Amém. Bom, antes de começar a pregar, eu peço que se tu tem curtido as mensagens, tem gostado, curte, compartilha, envia para uma pessoa que tu gosta. Eu creio que Deus quer falar com várias pessoas. Não é à toa que Ele me toca por esse propósito. Ele enche meu coração para que aqui eu esteja todo domingo entregando a mensagem dEle. Amém? Bom, essa semana Deus falou em meu coração sobre uma palavra, sabe? E eu anotei porque foi uma palavra que fez eu buscar mais na Bíblia para entender e conseguir realmente entregar o que Deus queria falar com vocês. E comigo também. E Deus ministrou no meu coração sobre a importância de crer. Sabe, muitas vezes a gente ouve crer e pensa, eu creio. Mas será que realmente a gente crê? Crê em Deus, crê nos milagres. Será que a gente crê realmente que a partir do momento que nós aceitamos Jesus, a nossa vida será mudada? Então Deus começou a me levar em alguns versículos e ministrou em meu coração. E o primeiro versículo foi João 3,16, onde vai dizer: Porque Deus amou o mundo de tal forma que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Cara, tu tem noção do que é a atitude de Deus neste momento? Essa decisão que Deus tomou de mandar o Filho dele que pereça, que morra, né? Por mim e por ti. Quem somos nós? Mas Deus, Ele fez essa missão para todo que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Sabe, quando a gente crê, que significa crer é o mesmo que confiar em Deus, a gente tem a oportunidade de viver uma nova vida. Uma vida interna, uma vida em abundância, a palavra nos diz. Não perecer é não desfalecer no caminho. Mas nós precisamos crer, confiar em Deus. Em Romanos 10:4 vai falar: Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Sabe, quando Cristo veio, Ele botou um fim em todas aquelas leis que eram. Todo aquele Deus que parecia ser rígido no Antigo Testamento, veio Jesus e quebrou todas aquelas leis. E disse, então, vocês vão viver pela graça. Mas só vai viver pela graça todo aquele que crê. Todo aquele que crê terá a justiça. A justiça de Jesus, que é amoroso, que é paciencioso, que te ama mais que tudo. Em Marcos 16:16 vai falar: Aquele que crê e for batizado será salvo. Todavia, aquele que não crê será condenado. Olha a importância de nós crermos realmente, de todo o nosso coração. Se a gente crê realmente em Deus, em crer realmente em Jesus, Ele tem uma promessa muito grande, que nós seremos salvos. Sabe, a gente não vive por essa vida aqui, a gente vive por algo muito melhor e maior, que é a vida eterna ao lado do Pai. Então, se tu não crê, tu acaba perdendo algo tremendo. Então, por isso Deus me tocava sobre a palavra crer. Então, a gente vê que na Bíblia, inúmeros versículos vão falar sobre crer.
A chave de muitos milagres para que muitas coisas aconteçam é crer. Sabe, se os cegos de Jericó não fossem até Jesus, será que realmente eles teriam o milagre deles? Eles creram. E a palavra diz que o mais difícil de crer é que a gente não consegue ver, né? A gente não vê o que está acontecendo no mundo espiritual. Porém, aí entra algo interessantíssimo, que nós precisamos ter fé para crer. E a fé, em Hebreus 11:1 vai falar: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Cara, então, para mim crer que Jesus existe, que Deus me ama, que Ele entregou o seu Filho unigênito por mim, e para que eu tenha uma vida em abundância, eu preciso crer nisso, eu preciso ter fé. E como eu adquiro essa fé? Como, Vitor? Eu perguntava para Deus: Senhor, como podemos adquirir essa fé inabalável? E Deus pega e me fala, Efésios 2:8: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Sabe, então para que tu creia em Deus, tu precisa ter fé. E a fé, ela vem de Deus. Então, para que tu entenda mais de Deus, tu precisa estar próximo dele. Para que a fé ganhe espaço na tua vida. Para que a verdadeira fé ganhe espaço. Sabe, dizer, eu creio que existe um Deus. Mas se tu não confia de verdade nele, tu não tem fé. E aí vem a palavra em Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Tu precisa crer que Deus está te olhando o tempo todo e está assim: o meu filho tem me agradado, tem entregado a minha palavra, o meu filho tem feito mais por mim. Ele crê em mim. E a palavra diz que a recompensa, ele existe e ele recompensa aqueles que o buscam. Nada que tu fizer, irmão, é em vão. Tudo que tu fizer para Deus, ele vai te recompensar. Mas não é só na questão disso, Vitor, então eu tenho que fazer para receber. Não, é só para te lembrar que todo aquele teu chamado, todo aquele teu esforço não está sendo em vão, hipótese alguma. Tu tá crendo, tu tá tendo fé, mas não desanima, a recompensa vem. O nosso Pai é amoroso, Ele é poderoso. Então a gente entende, sabe, que pra gente viver os verdadeiros milagres de Deus, a gente precisa ter fé e crer nele. Então Deus, eu preciso crer, só que para crer eu preciso ter fé. Então se eu tenho fé, eu creio, eu me aproximo, vivo os milagres de Deus, então eu estou mais próximo de Deus, que me gera mais fé, que me gera mais crença, que me geram mais milagres. Sabe como é tremenda a palavra crer? Desencadeia em tua vida. Cara, eu não sei as promessas que Deus colocou na tua vida, eu não sei, irmão ou irmã, o que Deus tem te dado para fazer. Eu não sei qual o propósito de Deus contigo, mas eu quero te dizer nessa noite que Deus manda tu crer. Que manda tu confiar e fazer. Embora tu não enxergue que as coisas estão acontecendo, Deus está fazendo. E Ele recompensa aqueles que são fiéis. Amém? E aí eu parava e pensava, Senhor, só falar sobre isso, talvez eles pensem, não, Ele está falando só sobre crer. E eu não sei como isso acontece. E eu vou te explicar. O Senhor me tocou para falar sobre um grande cara, Josué. Ele veio para substituir Moisés quando eles tiravam o povo lá do Egito. E Josué, ele se destacou na palavra porque ele creu, sabe? Em Números 14, peço que tu folheie a tua Bíblia, 14, versículo 6 até o versículo 9, nós vamos ver por que Josué se destacou. Então a palavra de Deus vai falar o seguinte: e Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jofené,
2 dos líderes que haviam espionado a terra rasgaram suas roupas em sinal de tristeza e disseram ao povo: a terra que fomos espionar é muito boa. Se o Senhor Deus nos ajudar, Ele fará com que entremos nela e nos dará aquela terra, uma terra boa e rica. Porém, não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo daquela terra. Nós os venceremos com facilidade. O Senhor está com a gente e derrotou os deuses que o protegiam. Portanto, não tenham medo. Então, neste momento, nós vemos o posicionamento de Josué. Para que tu entenda, neste momento da Bíblia, Moisés mandou um representante de cada tribo espionar a terra prometida por Deus a eles. Então cada representante subiu e constatou. 10 deles constataram então que a terra realmente era bacana, show, tinha tudo aquilo que Deus tinha prometido. Tinha leite, mel, tinha todas as riquezas. Porém eles disseram, mas os povos lá são fortes. Só que aí a gente vê a importância de crer. Josué e Caleb, 2 representantes da tribo, pegam e dizem, se Deus prometeu, Ele irá cumprir. Realmente existem povos fortes lá, mas nosso Deus disse que vai fazer. Nós temos que crer quando Deus dá um decreto. E Josué se posiciona. Então conta a palavra em Números 14, do 21 ao 30. Eu peço que você leia. Vai contar que somente quem creu entrou na terra prometida. Somente Josué e Caleb entraram na terra prometida. Ele vai falar que no versículo 29, para o resto do povo, vocês serão mortos e os corpos de vocês serão espalhados pelo deserto. Vocês reclamaram contra mim e por isso nenhum de vocês que tem 20 anos de idade ou mais entrará naquela terra. Eu jurei que faria vocês morar lá, mas nenhum de vocês entrará naquela terra, a não ser Caleb, filho de Jefone, e José, filho de Nun. Somente Josué e Caleb puderam entrar na terra prometida. Somente quem creu alcançou os milagres de Deus, sabe? E aí a gente pensa, poxa, tá, então é só eu crer, é só eu confiar, é só eu ter fé que tudo vai acontecer. Josué e Caleb entraram na terra prometida. Porém, os propósitos de Deus, os processos de Deus são mais longos, sabe? Às vezes a gente tem que entender que crer é uma chave importante, ter fé é uma chave importante, mas também ter paciência é uma virtude importante para o cristão. Vai contar que Josué e Caleb entraram na terra prometida, porém eles tiveram muitas adversidades, eles tiveram que derrotar povos, eles tiveram que, imagina um líder ter que lidar com todo o povo israelita, que era um povo difícil de ser lidado. Houve-se muitas batalhas, muitas guerras, mas Josué seguiu crendo a todo momento. Todas as vezes que nós vemos Josué partindo para a batalha, ele para e consulta a Deus. Senhor, eu posso ir? Senhor, essa tua vontade me ajuda, eu sou falho. E todas as vezes nós vemos que Josué só se move quando Deus fala para ele, filho, eu vou te dar o povo, vai e ataca. E isso é algo tremendo na nossa vida, nós só podemos nos mover quando Deus ordenar. Nós só podemos ter vitórias quando cremos em Deus e temos a certeza que Ele está à frente. Só que ficar parado, sabe? Senhor, eu creio em Ti, eu quero esse milagre, e não fazer nada, tu nunca vai receber. Josué teve que lutar, então tu vai ter que lutar. Tu vai ter que enfrentar desafios, tu vai ter que enfrentar problemas, tu vai passar por isso. Mas Deus vai estar contigo a todo momento. E Ele te promete, Ele é fiel quanto a isso, Ele vai te capacitar a todo momento, sabe? Eu aprendi essa semana que não há vitórias sem batalhas. Então vai existir batalhas na tua vida, mas também vai existir muitas vitórias ao lado de Deus. E aí vai falar então em Josué 10:8, a gente vai ver algo tremendo. Em Josué 10:8 vai falar, e o Senhor Deus lhe disse, não fiquem com medo desses reis, pois eu já lhe dei a vitória, nenhum deles será capaz de resistir.
Josué saiu de Gilgal e marchou a noite toda, subindo sempre. Ele atacou de surpresa, e o Senhor Deus fez com que os inimigos ficassem apavorados quando viram os exércitos de Israel. Assim, os israelitas os derrotaram completamente de Gibeão e os perseguiram na descida de Bet-Horon, combatendo até Azera e Madecá. E enquanto eles fugiam, os israelitas correndo na descida de Bet-Horon até Azeca, o Senhor jogou dos céus grandes pedras de gelo sobre os inimigos, e eles foram mortos, e morreram mais pessoas com essa chuva de pedras do que no combate contra os israelitas. Então Deus, ele é tremendo, porque se ele tiver que fazer o sobrenatural para te dar a vitória, ele vai fazer. Nessa mesma passagem a gente vê que o sol e a lua pararam. E nunca foi constatado algo assim, somente naquele dia. Porque se Deus tiver que mudar tudo para te dar a vitória, ele vai fazer. O Deus que está contigo, ele é poderoso, ele é misericordioso. Mas tu precisa crer nele. Então vai falar que em Josué 11:23, que eu acho tremendo isso. Em Josué 11:23 vai dizer então que, como o Senhor havia ordenado a Moisés, Josué tomou toda a terra e deu os israelitas para serem propriedade deles. Ele dividiu a terra e deu uma parte para cada tribo. E assim a guerra acabou. Deus, ele vai te proteger. E tu vai chegar no propósito. E quando tu chegar no propósito de Deus para a tua vida, vai haver paz. Porque Deus, ele cumpre tudo aquilo que ele nos promete. Ele não é homem para que mintas, nem filho do homem para que se arrependa. Mas a palavra de Deus nos ensina em Eclesiastes 3:1. Tudo tem seu tempo determinado, e é um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Deus me tocou muito para te lembrar essas coisas. Creia num Deus poderoso. Se tu está passando por lutas, creia que é só um período e Ele está contigo, Ele vai te dar a vitória. E se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Basta o teu posicionamento. Peça a Deus mais fé, mas é um dom dele. E tu vai ver que a tua vida vai mudar. Mas que nessa noite tu entenda e faça como Moisés. Conquiste a terra prometida. Conquiste o que Deus tem para a tua vida. Mas seja obediente, creia e mova-se somente quando Deus mandar. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, te agradecemos por essa palavra maravilhosa, Senhor. Te agradecemos por ter ministrado em nossos corações. Te agradecemos por tu ser o Deus das nossas vidas. E, Senhor, te pedimos que nessa noite tu invada cada lar, Senhor. Cada um que tem assistido, Senhor. Seja derramado chuvas de bênção, Senhor. Que tu capacite, que tu renove, Senhor. E que eles vejam a tua face a todo caminhar, Senhor. Que a tua glória, a tua majestade, a tua soberania seja resplandecida hoje e para sempre, Senhor. Que tu seja o Deus das nossas vidas, Espírito Santo, entre em cada casa nessa noite, cura, purifica, limpa todo o mal, Senhor, e que a tua, Pai, faça o sobrenatural, opera vidas, opera corações, opera mentes, Senhor, que a tua graça, a tua soberania, a tua majestade esteja com todos nós, todos os dias das nossas vidas. Amém? A paz do Senhor, cuidem-se.